Programa Conversas por Kelvin Margonar. Inscreva-se no canal. Estamos ao vivo! Aê! Depois de algumas falhas técnicas, depois de alguns perrengues aqui. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Projeto Conversas. Para quem ainda não conhece, nesse projeto eu trago aqui algumas pessoas aí que têm algumas ocupações dentro da nossa sociedade para conversar comigo sobre assuntos que são relevantes para a nossa comunidade de alguma forma. Eu sou Kelvin Margonar, eu sou psicólogo aqui na cidade de Catanduva, atendo presencial e online, caso alguém tenha interesse, só me mandar um WhatsApp, alguma mensagenzinha ali, procura no Instagram psi.kelvinmargonar que vocês me encontram lá, tá? Hoje no Projeto Conversas eu trago aqui os meus grandes amigos, meus parceiros da Companhia Os Bardoso. Sejam bem-vindos Alex Neves e Lucas Pascoal. Uhul! Meninos, se apresentem para o pessoal que está assistindo. Bora lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chega mal perto. Eu sou mó distante. Eu sou o Lucas Pascoal. E eu, Alex Neves. Nós somos da Companhia Os Bardoso. Pessoal, tá dando pra ouvir? Que ó, dá pra ouvir a gente legal aí? Acho que tá. Pessoal, aqui do lado tem o nosso chat, tá? Comentem aí se o som tá legal, se vocês estão ouvindo bem, se tá falhando alguma coisa. Dá um feedback pra gente aqui do lado, por favor. É muito importante pra gente saber se tá legal, se tá bacana. Deixa eu mandar um... Peraí. E aí, pessoal? Bom, pra quem conhece e não conhece a gente, né? Nós somos da Companhia Os Bardoso, uma companhia de teatro, de humor, improviso e todos os mais, né? Fala aí, Lucão, um pouquinho da gente, irmão. A gente tá por aí, né? O legal, Alex, que tem gente que... E Kelvin também, né? Não é só eu tô conversando com o Alex. Então, a gente pode ver. Tem gente que ainda encontra a gente na rua e pergunta se a gente tá na ativa ainda. Vocês pararam? Ou se não, vocês voltaram? Eu falei, caramba, a gente nunca parou. 12 anos aqui, ó. Labuta. Não, é engraçado mesmo. A gente divulga, o povo fala, estão voltando. Voltando da onde? Malemão, tô voltando na minha casa, que nem lá eu paro mais, né? Ô, pessoal, nessa brincadeira aí, a gente tá já completou, né, 12 anos de companhia, né? Então, a Companhia Os Bardoso, formada inicialmente, né, por mim, Alex, pelo Lucas Pascoal, e também pelos integrantes Igor de Mello, Lucas Dias, Thiago Pascoal e Celso Henrique Zukovski. Esses quatro seguiram outros... Não, mentira. Esses seguiram outros rumos, né? Mas a companhia se mantém brincadeira aí, a gente já completou, né, 12 anos de companhia, né? Estamos todo dia correndo atrás de novas oportunidades, de espaço, apresentações. E vamos que vamos. Muito bem. Pra gente começar nosso bate-papo, né? Você acabou de comentar sobre os 12 anos da companhia. Agora, nesse novo formato, né? Vocês estavam acostumados aí a fazer apresentações aí com 6, aí caiu para 5, aí foi 4, até que chegou nesse formato com 2. Fala pra gente começar aqui, como tá sendo esse novo momento da companhia, com duas pessoas fazendo todas as cenas ali, de MC até a cena principal, o fechamento da cena. Como é que tá sendo esse novo momento aí da companhia? É o seguinte, lógico que quando está com mais pessoas, né, tem mais cabeças para pensar. Então, caso a gente fica meio ali na saia justa, entra outro para salvar e assim vai. E agora que a gente está em 2, um salvando o outro a todo momento. Não caiu qualidade nenhuma de apresentações, de cenas, né? Tá tudo no mesmo naipe. Engraçadíssimo. Humorista mesmo, né? Engraçadíssimo, o povo chora, querendo ir embora. O bom do improviso é que quando não dá certo, né, fala que o povo que deu tema ruim, aí tá tudo certo.
Pô, gente, a gente fez o tema aqui graças a vocês, então saiu ruim, desculpa, a gente precisa melhorar o tema, né? Brincadeiras à parte, a gente, o ano passado, né, foi nossa última apresentação em 4, né, foi em março do ano passado, em comemoração aos 11 anos, e logo após, um mês depois, nós já continuamos com a apresentação, com novos trabalhos, né, e assim, eu particularmente, acredito que o Lucas também, na primeira apresentação deu um friozinho na barriga. A gente tinha um músico e só. Então, era o músico e nós dois, numa cidade que eu acho que a gente até então tinha ido, acho que uma vez só apresentar, então a gente não tinha um público cativado, né? Então, assim, foi novo, né? E aí, esse primeiro dia deu um friozinho na barriga, mas, cara, rolou demais, foi muito bom, e de lá em diante, assim, a gente só viu realmente o nosso entrosamento aumentar e tudo mais, né? Porque, assim, quer queira ou não, como eu e o Lucas estamos ficando muito tempo junto em outros trabalhos também, então a gente acaba tendo mais troca de ideias rápidas, né? Uma conexão realmente no palco muito boa, né? E isso acaba até melhorando até a questão do entrosamento. Não, bacana. Eu tive a oportunidade aí, pro pessoal que está assistindo, eu tive a oportunidade de participar como músico convidado aí dos meninos em algumas apresentações. E realmente é nítido o vínculo que vocês criaram nesse novo momento. O entrosamento de vocês está bem bacana. Isso reflete de uma maneira interessante nas apresentações aí. O pessoal que pôde assistir as apresentações e teve uma agora cerca de, acho que menos de um mês, né, lá no teatro. Algumas empresas também que vocês apresentaram, o pessoal das escolas aí que acompanharam também as apresentações, acho que estão podendo perceber aí esse entrosamento de vocês e tá bem bacana. Certeza. E a gente fica feliz. E já aproveitar o gancho, a gente fica muito feliz, né? A gente já até te parabenizou, mas aproveitar então essa deixa. Que bonitinho. Aproveitar essa deixa, né? O Kelvin, até a gente brincou no nosso post, ele faz parte da nossa história como Bardoso. Ele foi e né, uma das nossas Bardosettes, né? E a gente brinca a trajetória do Kelvin, né? A gente fala que ele começou limpando lá o chão, aí depois ele começou a entregar papelzinho na saída, tipo ofertório. Aí... e ele já foi músico, e agora ele já foi MC de um jogo, mas é um spoiler aí, tá? Só pra ficar claro. Tá. Não tô sabendo, e agora a gente fala... E agora a gente fala, ó, psicólogo, apresentador, entrevistador, rapaz do céu, é só sucesso. Pois é. Parabéns e obrigado pelo convite a nós. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. Desses 12 anos de vocês, eu tô há 11 trabalhando aí com vocês. Eu comecei no primeiro ano de vocês aí, como foi numa escola que vocês foram apresentar, e eu fui lá pegar um papelzinho para dar uma força ali. E fico muito feliz de ver que após tanto tempo vocês continuam nativos. Fiquei um tempo ali afastado depois de um probleminha, de um pequeno acidente, mas voltei aí, tô Não fala isso, não, justiça. Não fala isso, não, a justiça vai vir atrás, vai dar um BO. Pessoal, como eu já comentei, comentem aqui do lado, mandem comentários, perguntas, tá, para os meninos, a gente vai comentando aí ao longo do programa, tá bom? O tema do nosso programa hoje é o teatro como agente transformador. Os meninos aí, eles estão, o Alex e o Lucas, eles estão executando aí um trabalho muito interessante em CRAS, CREAS, escolas e empresas, na parte de conscientização, de trazer uma mensagem através do teatro, através das cenas aí, tanto do improviso, às vezes algumas cenas ali pré-estruturadas, com roteiro e tal. Queria que vocês comentassem de onde que surgiu essa ideia de fazer esse tipo de teatro na parte de conscientização, para passar uma mensagem, para fazer um alerta para a sociedade, para a comunidade como um todo. Bacana, Kelvin. Bom, como a gente já brincou aqui, né, e o pessoal já talvez até conheça o nosso trabalho, nosso teatro até o ano passado praticamente, né, a gente fazia alguns trabalhos esporádicos assim, mas o nosso trabalho era basicamente a comédia, o humor e, sobretudo, o improviso mesmo, né? Um trabalho ou outro que a gente acabava variando e fugindo disso. Mas o ano passado, realmente, quando ficou só eu e o Lucas, a gente teve um convite, na verdade, de fazer e elaborar essas campanhas sociais. Então, o pessoal tinha esse projeto já, esse trabalho nas escolas,
por meio do CREAS, né, e pela Prefeitura de Catanduva, e eles, então, contratam uma empresa, né, um grupo de teatro, para ir até as escolas fazendo uma campanha, né, justamente para quebrar aquela ideia de palestra, né, então, você vai lá na escola e simplesmente palestra, e às vezes, para pegar o foco das crianças, adolescentes, é um pouco difícil só no bate-papo. Então, o teatro, ele vai de encontro com isso, né, ele abre as portas para o bate-papo, apresenta a temática, e aí, após a apresentação, sim, nós mesmos batemos um papo, os técnicos lá presentes, né, que são psicólogos, assistentes sociais, aí eles dão todo o suporte do conteúdo explanado, né. Agora, para nós, realmente foi um susto. Um desafio, vai. Um desafio. O que você achou, Lucão? Eu gostei muito de fazer, foi bem desafiador, porque a gente é da comédia, então a gente fica, né, fazendo os outros dar risada e tal, e foi bem o inverso do negócio. As histórias foram bem pesadas, né, foram bem... foi desafiador, né? Desafiador. Foi louco. Gostei demais. Sobre o processo de escolha aí dos temas que vocês vão falar, como que vocês chegam na ideia de um tema? Como é o processo de criação ali de um pré-roteiro? Como que essas cenas acontecem ali no palco com as crianças? Elas interagem? Como é que funciona ali durante a ação? Bom, legal. Bom, dá para a gente citar as campanhas como aconteceram no ano passado, né? Então, ano passado nós recebemos o convite, como a gente citou, né, da empresa, e eles já tinham um leque de possíveis apresentações, na verdade, de temas pré-definidos. Não tinha um título, não tinha exatamente o assunto, mas tinha, sim, já a temática, né? Então, ano passado nós trabalhamos com 5 temáticas, foram elas abuso, e geralmente eram campanhas sociais voltadas a abuso ou violência, né? Então, foi abuso contra a criança e adolescente, né, no caso, e a exploração sexual, inclusive. A segunda foi o trabalho infantil e o tráfico de drogas, as vendas de drogas. A terceira foi o PCD, pessoa com deficiência, né? A quarta foi a campanha contra a violência do idoso, né, ao idoso. E a quinta foi a violência à mulher, né? Então, todas essas temáticas foram apresentadas para nós, e a partir desse ponto que nós criávamos as cenas. Então, realmente, do zero, a gente tinha algumas criações, já algumas ideias, mas tudo foi apresentado para a equipe, e a equipe, sim, nos dava esse norte, né? O que estava em alta, o que dava para pontuar na peça. Então, a gente pegava uma base que nós já tínhamos, com o estudo que eles apresentavam para a gente, e a partir daí a gente criava história por história. E o que vocês sentiram quando vocês estavam apresentando ali, principalmente nas primeiras vezes, nesse novo formato, nessa ideia diferente do que vocês estão acostumados ali, do só o humor, só o improviso? O que vocês sentiram, o que vocês viram ali que vocês podem relatar pra gente? Claro que preservando a identidade das pessoas, mas o que vocês podem compartilhar com a gente aqui? Logo de início, né, nos ensaios, né, a gente sentiu uma certa raiva, sabe? O Alex tem o filho dele, né, eu tenho meus sobrinhos lá, então a temática era muito pesada, e a gente fazer o papel, né, executar o acontecimento lá, aí dava um certo estresse, sendo que eu e o Alex até sentava e falava, não, vamos dar uma relaxada, depois a gente ensaia mais e tal, e é incrível, né, eu usei esse exemplo, no da frente saía choro das crianças, sabe, então as crianças, elas choravam, um negócio que são bem pequenininhas, e o povo fala, não, é negócio de teatro, é complicado, dispersa fácil e tal, não, elas ficavam ali, ó, observando e tal, aí no final, a hora que nós via aquele chorinho assim, eu ia falar, a mensagem tá entregue, tá legal, tá bacana. Como o Lucas disse, né, logo o primeiro tema foi o abuso à criança e o adolescente, né, então, como o Lucas explanou aí, né, já tem a questão de eu estar com um filho pequeno, né, bebê, né, o Lucas tem sobrinhos também pequenos ainda, bebês, mesma idade, e o público que a gente apresentou era criança. Então, tipo assim, a gente atingia desde o Fundamental 1 ao Fundamental 2, salvo exceções, a gente apresentava também algumas famílias nos CRAS,
né, da cidade, e uma escola ou outra que era maior de idade, ou coisa assim, né? Mas o nosso público-alvo era as crianças, e a primeira temática foi criança. E a gente saindo do improviso da comédia. Cara, desde quando a gente estava roteirizando, a gente escrevia lá, tal, aqui, essa fala, atitude. Cara, um peso gigantesco. A gente escrevendo já tinha esse rancor, essa indignação de, infelizmente, né, ter que estar tratando de casos reais da sociedade, né? Essa é a verdade. É importante essa identificação do público, né? Acho que principalmente em algumas comunidades um pouco mais carentes, existe essa identificação, né? Do público bater o olho naquela cena e falar: caraca, isso já aconteceu comigo, eu vejo isso acontecer. Vocês tinham proporção, vocês tinham ideia de que vocês iam conseguir fazer esse público chorar com uma cena simples, fazer crianças ali pequenas ter esse impacto, ou vocês já esperavam? Como é que foi isso aí pra vocês? Cara, acho que, falar a verdade, não, assim, né? Porque quando a gente cria peça, é lógico, né? A gente sente toda a carga, a tensão, a emoção que está sendo criada ali. A gente consegue criar isso desde o primeiro momento que a gente faz, né? Mas, realmente, a reação do público é muito incerta, né? Nossas apresentações, vale ressaltar que foi para a rede municipal, né? Então, a gente tinha um público específico, né, nesse primeiro momento, desse ano que a gente apresentou, né? E, cara, realmente era muito incerto, porque, como o Lucas falou, como eram muito pequenos, muitas vezes o pessoal até ficava receoso, né? Será que as crianças vão entender? Será que as crianças não vão se chocar demais? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha que falar, a gente tinha que tomar um cuidado de como falar, né? Então, tinha toda essa dosagem também, né? A gente não podia chegar lá e jogando assim. Então, assim, cara, dentro do possível, realmente, a gente percebe que foi tocar as crianças. Tinha, assim, algumas crianças, quando eram menores, né, que às vezes não entendia exatamente o que aconteceu na cena, e ok, porque era isso que a gente queria. Tinha cena que a gente deu uma poupada, né? Mas, assim, no todo, por exemplo, essa da violência à criança, vocês entenderam o que aconteceu? Aí, às vezes, roubou a fita dele, fez dodói nele, ok, é isso, né? Mas às vezes na cena tinha algo mais e a criança não conseguiu entender. Mas ok, e era isso. Ele só precisa entender o limite, a tolerância, até onde pode ir. E o nosso bate-papo no final era importante para isso, né, Lucas? Que a gente conseguia dar alguns apontamentos ali do que foi a construção, o que a gente queria passar, e a gente tinha também o suporte da equipe que acabava dando algumas ideias, algumas temáticas que ficavam para passar mais técnico, né? E eu sou o tio Kleber até hoje. Passo na rua. Explica isso. Eu passo na rua e escuto alguém falando: "Não, tio Kleber!" Nossa, porque o personagem ficou bem marcado. Bem marcado. E até hoje eu escuto. Tô no shopping andando, do nada, vem: "Ó, o tio Kleber ali!" Aí vem cumprimentar. Eu falei: caramba, velho. Teve vários outros personagens, né, que marcou ali, mas não, o tio Kleber ficou na cabeça. Né? Tio Kleber foi o primeiro personagem, né? E ele, na história, ele era o abusador, né? E é engraçado, e até coloco para ti como psicólogo, o quanto uma peça de teatro, e talvez na vida, as crianças ficaram marcadas com o tio Kleber. Então, tipo assim, a história era do Juan, chama A Coragem de Juan, inclusive a peça. A história era do Juan, de uma criança, e as crianças, lógico, né, entenderam toda a mensagem, mas como ficou marcado a imagem do personagem do tio Kleber. Então, a gente foi apresentar depois mais 4 apresentações diferentes, o pessoal fala: o tio Kleber! Então, tipo assim, como o vilão ficou marcado das crianças, né? É muito legal. Esse tipo de, né, para quem estuda psicologia, né, esse tipo de cena que o pessoal dos Bardoso aí monta, esse tipo de teatro chama-se sociodrama. É um tipo de teatro que ele é montado justamente para conscientizar uma comunidade, uma população a respeito de algum tema específico.
Existe o psicodrama, que é uma coisa mais individual, é uma ação voltada para um caso muito específico, para uma pessoa, para uma família específica, e tem o sociodrama, que é o mais voltado para o que o pessoal dos Bardoso faz aí, que é para atingir uma comunidade como um todo. E eu acho muito interessante, né, essa questão de, poxa, vocês não atingiram talvez a mensagem exata que vocês queriam para todo mundo, mas vocês plantaram uma sementinha ali. E é interessante que, poxa, pensar o que eles vão levar para casa, né? Aquela mensagem, sabe, eu fico pensando muito isso, sabe? O que eles vão chegar em casa e contar pra mãe, contar pro pai, ou falar, nossa, olha, sabe, essa identificação que eu comentei lá atrás, eu acho que é muito interessante pra marcar. Eu acho que é o que marca, né? Se você não tiver identificação com alguma coisa na vida, você não cria vínculo com aquilo, você não pega um amor naquilo, naquele tema, naquele assunto. E acho que o teatro, a parte lúdica, mexe muito com isso com a criança, né? O que vocês comentaram aí. Você vai levar uma palestra, você não vai atingir o público como deveria. A criança vai ouvir, vai falar, putz, mas é uma palestra. Mas o teatro, ele tem aquele, nossa, o que será que vai acontecer? Ah lá, o tio Kleber, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, principalmente com criança. Vixe, eles sumiram pra mim aqui. Ixi, deu problema na transmissão aqui, galera. Pera aí. Voltou. Voltou. Não saiam daí, volta e fiquem. Apagou a tela aí? Deu um apagão aqui, ai meu Deus. Não, mas voltou, beleza. Vamos ver lá. Fica assistindo, vamos ver lá agora. Vamos ver onde parou pra voltar. Nós que sumiu, mas nós voltamos. Meninos, a gente falou da parte legal, da parte boa, mas... Alguma coisa, Alex? Eu queria colocar, assim, tá. O engraçado quando você estava falando, né, que a gente colocou que a palestra, ela super rola também, mas a questão do público é importante a gente pontuar isso, né, palestrar para crianças, adolescentes, tinha crianças lá de 4 anos, 5 anos, então, tipo assim, como você palestra para uma criança dessa idade, né, então fica um pouco difícil. E é engraçado que aonde nós íamos, nas escolas que nós íamos, as crianças nos viam, já identificavam que era alguém de fora, alguém diferente, e eles pontuavam assim, tio, vai ter palestra hoje? Já achavam que... E aí a gente, palestra. É palestra. E vale ressaltar que todas as criações que nós fizemos, a gente ainda manteve uma característica dos Bardoso, que era a comédia. Por quê? Mesmo com essa temática, a gente, para puxar o público, a gente manteve um ritmo leve, um ritmo de humor, até porque nenhuma violência começa já dando um socão na cara, né? Então, às vezes, você tem que seduzir, né? Como a gente já sabe como acontece na sociedade, né? E aí a gente apresentava justamente isso. Muitas das apresentações, se não falha a memória, acho que todas, a gente tinha era gradativo, né? A gente apresentava como era a rotina, a gente apresentava como acontecia até chegar ao ápice da violência, da agressão, enfim, né? Então, nesse meio tempo, tinha um lado cômico, tinha umas brincadeiras, tinha todo um clímax leve para chegar no ápice da apresentação. Bacana. Deixa eu dar um oi pro pessoal que está comentando aqui. Raniele, boa noite. Emerson, boa noite. Tomás Henrique Rafael, os melhores comentaram aqui, ó. Cido e Cidinha Neves, conhece, Alex? Sempre, esses aí. Mandou um boa noite aqui. Tem o Lendário, eu não sei quem é o Lendário, mas boa noite, Lendário. Vê se tem algum mítico também, a gente captura. Graziele Heleno, boa noite, Graziele, Isabel e Lucas. Boa noite, pessoal. Para quem começou a acompanhar agora, seja bem-vindo aí, tá? Só frisando aí, o Lucas e o Alex, eles são da Companhia Os Bardoso, e eles estão falando aqui um pouquinho sobre como o teatro ele pode servir para transformar a vida de uma pessoa, de uma comunidade. Paulo Silas, boa noite. Meninos, vocês comentaram agora aí sobre a questão de incluir o humor na apresentação de vocês com um tema sério. Vocês puxaram o que eu ia falar depois. Lendário é o Adalto. E aí, Adalto? Vocês puxaram o que eu ia falar, que qual que é a dificuldade
de você colocar humor nessa cena delicada? Bom, quer falar um pouco das criações, Lucas? Esse processo de criação? Eu tava com as drogas na cabeça. Com as drogas na cabeça, não. De novo, Lucas! De novo, quando vai falar da segunda... O Lucas, a gente tá com as drogas na cabeça e... Gente, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Ele vai explicar, calma. Vai, vamos A lá. parte de criação nossa é extremo exagero cômico. Para começar, para depois a gente ir podando, entendeu? No que a gente acha bastante engraçado que rolou na cena, aí a gente fala, ó, isso aí já não vai rolar, então a gente vai ter que dar uma diminuída e tal. E aí eu falei que eu tava com as drogas na cabeça, que as drogas, a campanha que a gente fez, né, do Combate às drogas e o trabalho infantil foi inteiro comédia, se for ver, né? Com exceção de uma só, que a gente levou no programa. Mas foram 12 apresentações cômicas e uma que foi bem dramática mesmo, né? Teve todo um percurso lá que é bem, nem sei se dá para falar aqui. Depois se fala. E foi improvisado mesmo, né? Porque quando a gente vai nas escolas e fala, vai ter a campanha, lógico que é muito importante, né, falar sobre, mas o que a gente percebia era tipo, de novo, palestra falando sobre drogas, né, falando. E aí a gente levou uma história, né, eu tô com uma impressão que ele tá olhando aqui. Ele tá olhando pra trás. Nossa, a gente tá com retorno, então a gente tá recebendo aqui. Eu tô aqui também, ó. Tô assistindo aqui também. É isso! Ele faz aquilo pra você. Será que ele tá olhando pra você? Você olha pra trás, mas você tá olhando na nossa aqui. Ai, que loucura. Você vai fazer assim, você vai achar também. Eu me perdi. Já era. Vai. A questão das apresentações em si, então, tipo assim, a importância dessas temáticas, mas às vezes ela já tá cansativa, né? De novo, falar isso. Já tem o ProErd, né? Já fala sobre isso. Então, foi uma escolha diferente, né? Sim, inclusive chama A Escolha é Sua, que tudo que tinha na peça, quem escolhia era quem estava assistindo, era a plateia. Então, desde o nome, a idade, o que a pessoa fazia, se ela tinha tique, se ela tinha algum toque, personagem, tudo, o personagem em geral. E aí a gente fazia a versão de boas escolhas e depois finalizava com a versão com as más escolhas. Então, o pessoal entendia muito, mesmo dando risada, falava, caramba, você se deu muito mal, hein? Não sei o que tem. Aí depois no bate-papo a gente jogava isso para ver se eles tinham entendido mesmo, e o retorno foi muito bom. Eles falaram, nossa, ó, escolheu isso, vai nisso, escolheu isso, vai naquilo. Então, é isso que dava. A escolha sua, né? Tipo assim, todos os outros, como o Lucas pontuou, a gente tinha roteirizado, e aí quando nós íamos fazer a criação, a prática, né? A gente ia colocar, atuar, a gente colocava muito improviso também e muita comédia. Então a gente ia podando para deixar no drama que era, né? Já nesse, a gente recebeu uma proposta do CRES, e a gente apresentou essa ideia também, né? Falou, vamos fazer algo diferente, vamos fazer essa comédia mesmo, vamos fazer uma brincadeira com eles, vamos fazer o povo dar risada e a gente falar sobre uma temática tão importante quanto né? E confesso para você aqui, pessoal que está assistindo, que o pessoal ficou meio receoso, porque falou assim, mano, esses moleques vão bagunçar, vão lá dar trabalho pra gente, ninguém vai prestar atenção em nada, a criançada só vai dar risada e não vai estar nem aí pra nada, vai dispersar. Cara, de verdade, foi totalmente o oposto. Por quê? Quando a gente pega a temática, e isso a gente vê no improviso mesmo, em jogos normais, quando a gente pega a temática do público, o público quer ouvir, ele quer participar, ele quer entender o que você vai fazer, fala, joguei uma bomba lá pra eles, deixa eles se virarem. E aí a gente pega aquilo e apresenta o que eles nem esperavam, né? Nem a gente, né? E o engraçado é que, como o Lucas disse, né? Assim como no improviso, tudo que a gente cria depende do público
e depende da energia, do espaço e do momento. Cara, essa questão da energia nunca foi tão verdadeira, né? A escolha é sua. A gente fez em 13 apresentações diferentes. 12 foi uma pegada leve, uma pegada comédia, uma pegada super teen, todas elas falando sobre o tráfico, sobre as drogas. E na 13ª, também com a mesma temática, tudo, a gente apresentou no CREAS, que já é um público maior, já é um público mais velho, são maiores, né, de idade mesmo. É um público que já tem uma história, já tem um acompanhamento, então tem a história deles ali. E, cara, é outra energia, é outra vibe. E nesse, por incrível que pareça, no improviso, a gente fez um drama pesadíssimo. Pesadíssimo. A gente acabou, em cena, a gente falava, mano, por quê? O que a gente tá fazendo, mano? E tipo... Mas a cena levou aquilo. E foi, cara, e rolou. Depois meio que descobrimos por que chegou nisso. Exato. Não sem querer, mas não adianta. Depois a gente acabou descobrindo, né? Parece até providência divina mesmo, né, cara? A gente acabou descobrindo que aquela história encaixou exatamente com uma pessoa que estava ali, e realmente a gente não conhecia, a gente não sabia da história da pessoa, e foi tipo assim, ó, certeiro para uma pessoa, e é lógico que atingiu a todos os outros, né? Mas a história que nós criamos era basicamente baseada em fatos reais de uma outra pessoa. Caramba. Incrível, cara, incrível. Coincidência total. Total. Para quem, bom, o Kelvin acompanha a gente há tanto tempo, né? Mas para quem não conhece o improviso, pessoal, nada é roteirizado, né? A gente só tem a temática que a gente roteirizou, né? Mesmo nesse aí, né? A gente já tinha uma temática que a gente seguia. É a mesma coisa quando alguém fala assim, praia. Beleza, praia, vamos falar sobre praia, né? E lá a gente tinha temática, tráfico de drogas e violência, trabalho infantil. Era sobre isso. Então a temática era isso. Mas o resto, tudo improvisado. E, cara, encaixou como uma luva. É importante falar, né, que quando a gente fala que uma cena é roteirizada, eles usam roteiro, é uma peça ensaiada. Não. Uma peça roteirizada, eles têm uma base de tema e em cima daquilo eles criam um improviso. Ou quando eles fazem uma peça, por exemplo, roteirizada, né, me corrija se eu estiver errado, eles têm ali um pré-roteiro, mas não que aquilo não que aquilo exatamente, falando da parte do improviso, tá, gente? Não que aquilo eles sabem o que vai acontecer. Quando eles partem para a parte do improviso, não quer dizer que eles estão fazendo uma cena pré-roteirizada ali, que aquilo vai tomar um rumo já que eles sabem. Às vezes a cena começa diferente, por exemplo, da atividade nos CREAS ali, que já tem já um teatrinho, né, uma coisa já meio certa do que vai acontecer. Mas quando fala que é uma cena roteirizada de improviso, não é que tem um roteiro, eles têm uma base do que vai acontecer e a cena ali vai acontecendo de muitas formas. Muita gente às vezes ouve falando, o improviso é combinado. Não, não é. A única coisa aí do CREAS em si, nessas campanhas, que o único de improviso que a gente fez foi essa segunda campanha, né? Uhum. Então, a única coisa que saiu roteirizada aqui a palavra, mas a única coisa que a gente tinha como tema era essa temática da campanha mesmo, né? Trabalho infantil e o tráfico de drogas. Era a única temática que a gente tinha. Todo o restante, a gente não tinha nada. Diferente de uma peça roteirizada. A peça roteirizada, a gente tem um script, tem o texto, sabe o que vai falar, o personagem que vai ser, a gente tem tudo. Quando é improviso, não. Bacana, interessante. Falamos bastante aí sobre a questão das crianças e tal. Queria que vocês compartilhassem como que os adultos se sentiam vendo uma cena. Talvez uma família, talvez os próprios profissionais ali da área da saúde, das escolas, dos CREAS e tal. O que vocês sentiam dos adultos na hora que eles viam aquela cena acontecer? Sim, sim. É legal que a gente está falando, parece que até tá certinho no ritmo do que a gente pode pontuar. Porque realmente essas duas primeiras temáticas, elas foram um pouco mais leves, vamos dizer assim, que atingia mais um público infantil. Apesar que a primeira foi geral. Não, a primeira quem assistia. Quem assistia a primeira não tinha como. Mas a terceira, a quarta e a quinta
de um modo geral, ela era para um público adulto tranquilo assistir, né? Então, já continuando, né? Então, a primeira foi criança, a segunda foi trabalho infantil e tráfico de drogas. A segunda, a terceira, desculpa, a terceira foi a PCD, né? Pessoa com deficiência. A quarta, Bons Tempos, que é a peça dos idosos, violência contra os idosos, e a quinta, violência contra a mulher. Essas três últimas, a gente fez um trabalho muito bacana e a gente conseguia identificar assim, ó, fácil os adultos se comovendo, né? E a primeira também. A gente só dá uma ressalva para a segunda, porque a segunda era uma pegada teen, uma pegada mais leve mesmo, né? Mas quando a gente trabalha essas peças, um público infantil, e a gente vê os adultos se tocando, se incomodando, cara, é muito gratificante. Por quê? Como a gente citou logo no início, às vezes o público infantil perde alguma deixa nossa. Às vezes a criança não pega tudo que a gente quis passar, porque a gente camuflou mesmo. Agora os adultos, se você der uma olhadinha assim, o adulto já entendeu o que eu quero dizer. Entendeu? Então, tipo assim, a gente via muitos docentes emocionados, onde a gente apresentava que tinha uma família, um público um pouco mais velho. Por exemplo, a gente um dos lugares que a gente apresentou também foi no Cidadão do Futuro. Então, já é um público jovem, adolescente para adulto ali. Cara, é outro tipo. Eles já sentem mais, já tem as opiniões deles, já tem a vivência deles, então tem o posicionamento deles. E isso é muito bacana. A gente vê que, cara, de certa forma, atinge tanto quanto, se não mais, esse público. Né? Não sei se o Lucas identificou alguma coisa aí também, mas acho que basicamente foi isso, assim. Emocionou todo tipo de público mesmo. Sobretudo, eu acho que essas quatro, assim, né? Porque, como a gente falou, né? Quando a gente trabalhou com o improviso, que foi mais leve, mais comédia, o pessoal sabe daquela mensagem, sabe que a gente passou, e ok. Agora as outras, a gente era ferida. Teve uma das apresentações que a gente fez piloto. Todas as apresentações que a gente fazia uma apresentação prévia para a equipe. Cara, acho que foi a do Bons Tempos, principalmente, né? Bons Tempos, a gente apresentou, nossa, o pessoal tava soluçando de chorar. Soluçando, assim, ó, de chorar. E tinha outras, vamos supor, eu vou citar a quinta campanha, que foi a violência contra a mulher. Quando a gente acabou, eles queriam bater no personagem lá, porque, mano, como vocês fizeram isso aí? Calma, é o personagem, tipo. Então, essa reação do adulto é muito mais transparente, né? A criança geralmente só sente, a criança trava, a criança chora, mas o adulto, ele reage, né? Ele tem a exposição ali. É bom que cause esse incômodo, né, no público adulto, principalmente, porque se você se incomoda com uma cena, com um teatro, é preciso também ter esse incômodo na realidade, na nossa sociedade, na vida real, porque tudo que os meninos aí montam nas peças ali é uma encenação, mas a gente para e pensa que isso acontece em muitas casas, em muitas famílias, desde uma violência, uma agressão a uma pessoa com PCD, ou um preconceito racial, uma intolerância religiosa. Se a gente tem esse incômodo enquanto vendo um teatro, a gente também precisa ter esse incômodo. E aí é onde a gente tem que se pensar. O que a gente está fazendo quando a gente se depara com uma situação dessa? Qual que é a nossa atitude enquanto sociedade, enquanto cidadãos aqui, quando a gente vê um caso de uma agressão, um preconceito, pra gente não ficar só naquela revolta do teatro, porque quando a gente está vendo ali um teatro, é muito fácil, né, a gente se revoltar e querer bater no ator, falar, você bateu Mas, poxa, às vezes acontece na casa do lado, às vezes acontece com um parente, às vezes acontece com um amigo, com uma amiga. Então, que a gente não fique só naquela revolta do momento da cena, que a gente leve essa revolta também e que a gente cause uma mudança social através desse incômodo, que eu acho que é o principal, que a gente, que é o intuito, né, na verdade, que
também é ligado ao tema, né, o teatro como agente transformador, que a gente transforma a nossa sociedade a partir de um teatro, a partir de uma cena, a partir de uma brincadeira ali, que passa como uma brincadeira, talvez a criança vê e, apesar de ter ali uma ceninha engraçadinha, alguma coisa, mas que leva uma mensagem que isso seja plantado naquela criança, que ela cresça tendo essa consciência social de uma agressão, de uma violência, de um preconceito. Acho que é muito... O mais legal, Kelvin, é que a gente percebia em qualquer lugar, aí também não só no público adulto, mas sobretudo no infantil, né, que foi o nosso público-alvo, a gente percebia que aonde a gente ia, o incômodo era tão grande, todas as peças nós tivemos testemunho. A gente teve um feedback das crianças, tipo, em casa já aconteceu, aí teve tal solução, eu já presenciei, eu ouço história de vizinho, sabe? Então, aonde a gente ia, em várias histórias diferentes, né, a gente via seus desfechos, as suas contações relatadas pelas crianças, né? Então, assim, muitos, como a gente citou, né, a gente percebia a angústia ali na hora, a tristeza na hora, que realmente era a mensagem sendo acolhida, né? E aí sim, a gente tinha também o suporte de nós darmos um feedback sobre a peça, e também tinha um anteparo ali com psicólogas, né, pessoal da assistência social, que podia também auxiliar naquele momento, também já estava de pronto. Os docentes também acabavam nos auxiliando, né, para continuar um bate-papo depois na aula, tudo. Então, esse bate-papo que a gente fazia após a apresentação, ele faz parte da peça, né? Então, tipo assim, a gente até colocava lá o tempo da apresentação, é o tempo da peça, mais o tempo do bate-papo, porque faz parte, é o que fecha a apresentação em si. Legal, bacana. Alguns comentários que chegaram aí. Amanda Zambon, vocês são top. Renan Pérez, boa noite, Bardoso. Renan falando. Temos uma pergunta aqui do Cido e Cidinha Neves. Gostaria de ver um dia vocês fazendo um improviso de educação no trânsito. Possível? Oh, com certeza. Caramba! Com certeza. Dá para pensar no improviso, dá para pensar alguma coisa roteirizada, mas com certeza são temáticas que são importantes. Uhum. Nas escolas era fatal, né, Lucão? A gente chegava nas escolas, as crianças iam sugerir ideias. Por que vocês não falam sobre isso? Por que vocês não podem falar sobre aquilo? Então, estavam várias outras temáticas que não estavam, né, naquele contexto que a gente estava falando. Até naquele momento, a nossa explicação era, a gente está trabalhando questões sociais gerais, né? Mas várias coisas que eles pontuavam era de extrema importância, né? Então, quem sabe esse ano a gente vai ter novas oportunidades aí de estar desenvolvendo o trabalho, né? Vamos ver como vai ser essa abertura, e a gente talvez atingir outras temáticas, além daquelas que a gente já trabalhou, que são importantes. Bacana. Tomara que dê certo. Amanda comentou aqui que vocês são abençoados, muito sucesso. Deixa eu dar uma olhadinha, uma colinha no meu roteirinho aqui. Vocês também executam trabalhos em empresas, apresentações em empresas, em CIPATES, Semana de Segurança de um modo geral, ou às vezes alguma apresentação que não seja especificamente dentro de uma CIPAT. Queria que vocês comentassem como é que está sendo, foi e como que vai ser para as próximas apresentações aí. Fala um pouquinho da experiência de vocês. Empresa. O que você me disse? Fala um pouquinho, Lucas. Você falou pouco. Mas eu sou ruim. Eu sou ruim para EPI. Esse negócio de EPI aí. Bom, fazendo então um parênteses, né, as temáticas aí das campanhas, né? A gente sim, no ano passado fizemos bastante apresentações às empresas, né? Então já fica até uma abertura aí para as empresas que quiserem conhecer nosso trabalho também, depois acesse nossas redes sociais para conhecer. Tem nosso site também, se quiser conhecer também um pouquinho mais. E a gente atende as empresas, na verdade, faz já um bom tempo já, que o ano passado foi muito intenso, nossos projetos, nossos trabalhos, né, e uma dessas temáticas que a gente ia, que nós éramos convidados, eram realmente CIPAT, né, por isso que o Lucas brincou que ele é ruim de EPI, né,
Porque assim, ó, quando a pessoa chama a gente para o CIPAT, por exemplo, qual tipo de teatro que ele quer que nós apresentamos? E aí hoje nosso portfólio está gigantesco, cara. A gente tem campanhas para atender um CIPAT tranquilo, roteirizado, inclusive, textos escritos. A gente tem uma proposta que a gente cria conforme a empresa precisa, conforme a empresa quer. Eu quero falar sobre esse tipo de acidente, sobre essa temática, e a gente vai desenvolver, né? Chama Teatro do Zero. A gente está com essa proposta também. Mas, via de regra, a gente tem proposto para as empresas o improviso. Por qual motivo? A gente sabe que a CIPAT ela envolve, de um modo geral, várias temáticas, né? Então, geralmente... Vocês sumiram para mim de novo. Voltamos. Pessoal, tivemos algumas falhas técnicas aqui, tá? Probleminha normal, gente. Ao vivo é assim mesmo. Mas voltamos. Antes da gente fechar, o Cido e a Cidinha Neves mandaram uma pergunta para mim. A respeito da questão do caso que aconteceu hoje em São Paulo. Para quem não sabe, um aluno invadiu uma escola e acabou cometendo ali um crime mais do que grave, para não dizer outra coisa. E ela perguntou como que um psicólogo atuaria nesse caso, o que um psicólogo poderia fazer. É um assunto delicado porque a gente tem que olhar muita coisa nesse caso. A gente tem que observar a situação de diversos pontos. Analisar primeiro quem é aquele jovem que entrou, qual que é o contexto social de vida dele. A gente não pode simplesmente, enquanto psicólogos, a gente não é juiz. Então é claro que o que ele fez é errado, é indiscutível, mas a gente não é juiz para julgar, para falar se, para condenar. Como um psicólogo poderia atuar nessa situação? A escola poderia ter um psicólogo para atuar nesse tipo de situação, já um contratado. O que acontece hoje? Não sei como é que é o cenário lá em São Paulo, mas eu digo um cenário geral, social aqui da nossa região, de Catanduva. É que falta um psicólogo escolar, principalmente em escolas públicas. Não tem. Eu já trabalhei em escola e eu sei a falta que faz um psicólogo ali para intermediar um conflito, para intermediar a relação ali aluno-professor, professor-família, diretor-professor. Então, um psicólogo ele poderia atuar fazendo esse intermédio de diálogo, dando um espaço para os dois profissionais, para as duas áreas ali poderem ter um diálogo. Talvez fazer uma psicoeducação, que é um alerta, fazer uma palestra ou até levar uma companhia de teatro, como nós temos aqui os Bardoso, para passar uma mensagem sobre essas violências. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar, eu não sei ao certo o que aconteceu lá, eu só vi as notícias, mas talvez com uma psicoeducação, talvez com um teatro para informar, para conscientizar uma população, um caso desse não chegaria a acontecer. Mas aí a gente tem que entrar nesse ponto. Para falar desse ponto, a gente tem que falar sobre política pública. Política pública de segurança, política pública voltada para os professores, voltado para os alunos também, porque a gente sabe que existe uma precariedade nessa relação ali professor-aluno. Então, talvez um psicólogo, se houvesse um psicólogo escolar ali, ele poderia trabalhar fazendo esse intermédio, tentando entender a situação e buscar uma técnica, buscar algum modo ali de reparar essa relação aí tão desgastada, tá bom? Como eu disse, eu estou citando o exemplo do caso que aconteceu hoje, porque é um caso recente, tá? Mas como eu disse, eu não fui atrás de ver realmente o que aconteceu. Eu não estava lá para saber o que aconteceu, eu vi um vídeo, alguma coisa ali, mas a gente sabe que, como a gente já estava falando na transmissão anterior, um crime, um fato assim, ele não acontece do nada, uma agressão não acontece do nada. Uma agressão, ela tem uma história anterior ali até culminar naquela situação, sabe? Então a gente não pode olhar um fato restrito, a gente tem que olhar de uma maneira ampla.
Quanto a se ele está certo, se ele está errado, se ele vai pagar, se ele não vai, aí não é papel da psicologia dizer. Aí é papel da justiça avaliar a situação como um todo, e aí é um papel da área do direito, já não da psicologia, tá bom? Acho que respondi a pergunta do Cid e da Cidinha ali, tá? Raquel, Pode dizer. até aproveitando esse ensejo, né, que você disse que às vezes foge um pouco daquilo que é da nossa alçada, né? Então, como você disse, até onde o psicólogo consegue atuar, até onde o professor consegue atuar, até onde um trabalho social como o nosso, que é artista, teatro, consegue atuar. Muitos dos lugares que nós apresentávamos, muitos lugares que a gente apresentou, as crianças iam pontuando situações, né, reais ou imaginárias, né, tipo, eles criaram histórias, né, para a gente bater um papo. E muitas vezes as crianças entravam na parte criminal, né, e aí é como você mesmo disse, né, irmão, até onde cabe a nós. Né? A gente pode dar nossa opinião, a gente pode citar nosso conhecimento, né, porque também temos outras profissões, temos outros estudos, temos o estudo para a criação das peças, né, que a gente teve um preparo, um estudo de conteúdo, né, mas, assim, até onde a gente devia falar ou não, e muitas vezes a nossa resposta, finalmente, era justamente isso, aí já cabe a lei, já cabe a justiça, porque uma coisa é nós pontuarmos esses crimes ou pontuar a violência em si de precaução, né? Que é o trabalho que nós desempenhávamos nas peças. Outra coisa é quando a gente fala assim, tá, aconteceu, e agora? Aí já é outro departamento, aí já é outro assunto e outras temáticas, né? Nossas peças, todas elas acontecia o fato, a violência, todas elas aconteciam a criminalidade, né? E todas elas a gente explicava como denunciar, como buscar ajuda, quais os caminhos que devia tomar para ser feita essa denúncia, como evitar. Então, todas elas a gente tinha esse bate-papo para a gente respaldar todo o público, né? Mas, realmente, e agora? O que acontece? E o que acontece com a pessoa que abusou? E se ela for agir? E se ela causar isso e ter um agravamento ali na violência, um agravamento da lei, de pena, enfim, a gente já entrava em alguns assuntos que aí já não caberia mais a apresentação, ou a um psicólogo, ou a companhia de teatro. Uma coisa é a nossa opinião pessoal, outra coisa é o que a lei diz e o que a lei determina. A gente pode ter a nossa opinião baseada ali nas nossas crenças sociais, crenças religiosas. Cada pessoa vai pensar de um jeito, mas é o que você falou, já não cabe mais a gente. Até onde a gente pode dizer. Agora sim, nesse caso, mencionando, existem aí, por exemplo, psicólogos que trabalham na parte jurídica. Aí essa área da psicologia, eles, por exemplo, se o juiz determinar, o juiz pode solicitar um laudo, por exemplo, estou citando um exemplo, um laudo para ver se aquela pessoa que cometeu um crime, ela tem ali algum transtorno, ela tem algum trauma que levou ela àquilo, que talvez, dependendo da situação também, pode levar a uma redução ou aumento da pena, sabe? Mas isso aí é uma outra história, é uma outra área da psicologia, tá? Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso convidar aqui para o programa um psicólogo ou uma psicóloga que atue na parte jurídica. Eu acho que seria interessante, se vocês tiverem interesse, comenta aí, eu tento ir atrás de algum, eu conheço alguns, tá bom? Mas a história, a gente sabe que para acontecer um crime tem muita coisa antes. A gente não pode olhar um crime somente pelo crime, pelo fato. A gente lê a notícia, mas tudo o que aconteceu antes, a pessoa tem uma história, a pessoa que infelizmente veio a óbito também tem uma história que também tem que ser considerada. Então é uma situação, um assunto muito delicado, que aí já não cabe, apesar das nossas crenças e achismos, não cabe a gente comentar, porque não vai mudar nada. Agora é hora da justiça tomar a decisão dela e a gente, enquanto sociedade, a gente luta para conscientizar, para chamar atenção. Eu, enquanto psicólogo,
os meninos enquanto atores, a gente tem que trabalhar nessa conscientização para que os crimes não cheguem a acontecer, tá? Eu acho que, inclusive, é o foco do nosso bate-papo hoje, que é como o teatro pode transformar isso. E o teatro, como a gente viu antes da transmissão cair, o teatro ele tem sim o poder de tocar uma comunidade, tocar uma pessoa que seja, e essa pessoa tem assim, muito poder para agir e mudar aquela situação dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E eu acho que os meninos eles fazem um trabalho muito interessante justamente para essa conscientização. Pode falar. Não, é bacana que a gente tem isso como inspiração para nós mesmos em outros trabalhos, né? Quando a gente sobe num palco, seja no teatro municipal, qualquer outro lugar, a gente fala que a nossa missão ali, e sobretudo quando é o improviso e a comédia, é justamente a gente quebrar aquela rotina de quem está assistindo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que nosso dia a dia, no modo geral, eu, o Lucas, o pessoal que está assistindo, né, você, o pessoal que está assistindo, a gente sabe que tem uma rotina muito atrelada de atividades, muitas vezes estressante, cansativa, nosso dia a dia, uma rotina muito corriqueira ali, pesada, e uma das coisas transformadoras que a gente leva para o palco, no modo geral, como Os Bardoso, é levar esse alívio, é levar essa temática mais leve, causar realmente uma alegria ao pessoal, pelo menos que seja uma horinha ali, né? Seja uma horinha diferente, uma horinha prazerosa, para realmente dar uma desligada na nossa rotina diária. Caiu de novo! Ah, meu Deus! Caiu de novo! Pera aí, pessoal. Tá difícil hoje. Tá difícil. Pera aí, gente. Voltamos. Nossa, eu vi. Ai, lasqueira! Tá difícil hoje, hein? Eu vou fazer um acesso lá com o meu provedor e falar, impossível, não tem como fazer uma live, gente, né? Brincadeiras à parte, eu não sei se é a internet, se é meu celular, o que é. Não, fica tranquilo. Agora o cortinho foi pouco, não precisa nem cortar depois. Voltamos. Bom, enfim, pode continuar. acho que a ideia da peça, assim, ó. Então, Alex, a gente vai fazer uma apresentação nas escolas e, não, agora não vai acontecer mais nada, ninguém mais vai cometer nenhum crime. Não, gente, infelizmente, tem outras tangentes aí que moldam a sociedade, né? E muitas das coisas é o exemplo, o espelho, né? E a gente entraria em outras ações sociais que deveriam ser implantadas, né? Mas, realmente, o teatro incomoda, o teatro toca. Eu tenho certeza que a criançada chegou em casa, né, Lucão, e foi falar para os pais, hoje teve uma peça assim, que falou sobre isso, isso e isso, e com certeza ela já semeou também ali na casa dela, né? Não, bacana. Vamos caminhando para o final, já acho que falamos de vários pontos interessantes. Eu recebi algumas perguntas no Instagram, tá? Vou fazer aqui para vocês e vocês comentem de uma maneira bem resumida. Acho que tudo que está sendo perguntado agora a gente já falou um pouquinho, tá? Mas assim, se vocês puderem resumir as respostas aí, só para a gente matar aí a curiosidade do pessoal que fez a pergunta, que é a primeira pergunta. Quando vocês começaram a fazer as peças com temas tão delicados, qual foi a maior dificuldade de vocês no início? Como lidaram com ela? Então, assim, se vocês pudessem listar uma dificuldade principal, qual seria? Responde essa que é boa. Tirar a comédia. Muito bem. A próxima pergunta já foi falado também, mas resumidamente, como é a recepção do público com esse sociodrama e principalmente se vocês enfrentaram alguma resistência? Acho que vamos resumir só isso aqui. Vocês enfrentaram alguma resistência do público ou das famílias ou de profissionais? Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas se vocês puderem também só esse parêntese aí. Eu senti em algumas Vou falar da primeira, né, que é do abuso lá da criança e adolescente. Com os mais velhos, eles levam muito pro lado da brincadeira. Talvez, não sei, seja porque, sei lá, as coisas que eles escutam,
que está deixando uma coisa muito normalizada. Então, eu acho que foi isso aí que eu senti. Hein? Esse foi da gente fazer um negócio sério, eles dar risada e falar, não, isso aí é normal. Pô, normal. Eu acho que foi isso que eu senti no começo. Deve ser por causa das coisas que está sendo atirada, né? Tanto na televisão, nos filmes, nas novelas e nas músicas bem escrachado. Bem escrachado, bem provocante. Isso foi um ponto que a gente realmente percebeu. Em várias das campanhas aconteceu isso. A gente falava alguma coisa assim, e para eles era, olha lá, que bobo, tipo, é isso aí, faz mesmo, sabe? Então, tipo assim, realmente a gente teve alguns, minoria, claro, graças a Deus, mas realmente a gente tinha algumas reações de elementos que realmente fazia isso, né? Bacana. Sabe que ele tá assim, caindo. Na verdade, a gente tá no chão aqui, ó. Pessoal que tava curtindo a live, conversas pelo psicólogo Kelvin Margonar, aqui Companhia dos Bardosos, né? Alex Neves. Lucas Pascoal. A gente agradece a participação de todos. É que você fala, a gente agradece, não fala? E não agradece, é verdade. A gente agradece. Obrigado. A participação de todos vocês. A live foi muito gostosa, um bate-papo muito gostoso aí. A gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida que ficou, algum assunto que a gente não pontuou. A gente gostaria de agradecer o convite do psicólogo Kelvin aí, né? Nosso irmão aí de caminhada. Kelvinho, tamo junto sempre, irmão. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Pedimos desculpas pelas falhas técnicas, realmente não conseguimos identificar o que foi, mas foi como tinha que ser. E a gente está aberto a outros convites aí, um outro bate-papo. Com certeza. Pessoal, siga a gente nas redes sociais. Segue. Já fica um convite para vocês aqui, ó. Lançamento do anúncio no dia 15 de julho. 15 de julho, lá no Teatro Municipal. Nós vamos fazer uma apresentação com as campanhas sociais, com essa temática que a gente apresentou aqui no bate-papo. E a gente promete que vai dar um tempinho para vocês se recuperarem, sabe? De uma apresentação para outra. Levem os lencinhos, viu? Leve. E muita água para hidratar. Pessoal, muito obrigado. Beijão. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam, tá? Sigam os Bardoso nas redes sociais, tá? Tem o Instagram deles, tá na descrição, que é @osbardoso. Tem os Instagrams pessoais também dos meninos que eu vou deixar na descrição, tá? Depois vocês cliquem lá, acessem, sigam eles. Acompanhem para as mais apresentações, tá bom? Me sigam também no meu Instagram, o psi.kelvinmargonar, tá aqui em cima, tá? Caso alguém tenha interesse em sessões de psicoterapia, palestras para empresas, palestras para escolas também, entre em contato comigo, tá bom? E se inscrevam no canal para acompanhar a próxima transmissão, para acompanhar o próximo episódio do Conversas, tá? Logo eu defino o próximo convidado e divulgo também lá no Instagram psi.kelvinmargonar. E aí vocês vão seguindo lá para ver quem vai ser e vão participando comigo aqui também, tá? Pessoal, se também não for pedir muito, dá um joinha aqui embaixo, tá? Ajuda. Quando esses youtubers falam, dá um joinha. Pessoal, dá o joinha porque ajuda, demais a transmissão aqui, ajuda demais o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir a este episódio. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar em gostei. Siga no Instagram, @psi.kelvinmargonar.